Por exemplo, quando ele vai comprar uma categoria que tem uma quebra mais elevada, ele precisa mencionar o quanto que é a quebra, ou nós podemos mencionar para ele quanto que é essa quebra, tá certo? E a partir dele tem que comprar a quebra e a tolerância. Então, até aquele limite, ele compra. Ultrapassou aquele limite, ele não compra mais. Alguém tem que autorizar. E detalhe, tá? Muitas vezes a gente vê, né, pessoas controlando isso simplesmente em valor, não em categorias. Olha, sua meta de compras, né, comprador X, é de R$1 milhão. Você não pode ultrapassar 1 milhão. Tá, mas se ele comprar 1 milhão de um único produto... Não resolve o problema. Não resolve o problema, muito pelo contrário, me criou um outro problema. É isso. Então, o que nós fazemos, por exemplo, tá, nos módulos de compra? Não, quando hoje os nossos alunos eles não têm sistema, eu controlo pelo financeiro, porque o financeiro o cara sabe. Então, mas não, é a melhor maneira? Não. Se eu puder controlar isso por categoria, melhor. Mas se eu puder controlar isso por produto, melhor ainda. Se eu souber a tendência de quanto vai vender cada produto... E aí, a partir disso, conseguir comprar de maneira mais... Melhor ainda. Só que a maioria dos sistemas não tem isso muito bem amarrado. E aí, por isso, você sempre fica meio que sabatinando. E aí ele fala assim, mas eu vou basear isso no histórico. Aí o cara não tem inventário, o estoque dele é meio cagado. E aí começa o problema. Ele não consegue comprar usando de verdade o sistema. Ele tem que ficar usando ferramenta manual para conseguir chegar nesse resultado aí. Lembra que nós falamos aqui no início que ele é customizável? Uhum. Então, cada cliente tem uma particularidade, tá certo? Quando ele tem duas mais lojas, né, nesse exemplo que eu dei, tá? Então, você mencionou, se eu não peguei aqui o gancho errado, 3 fatores. Controle por item, sim, tá certo? Por valor e por capacidade de pagamento. Sim. Certo? E se nós fizermos os 3? E cruzar? Por item. Por item, por exemplo. Só permito que ele compre até a sugestão que o sistema deu com base nas vendas daquele produto, frequência de visita, prazo de entrega, estoque de segurança. Ultrapassou aquilo dali, claro que eu posso cadastrar uma tolerância por curva. O produto da curva A, raramente ele vai comprar dentro da quantidade exata, mas eu digo quanto que ele pode, curva B, curva C, assim por diante, tá certo? Então, primeiro fator. Comprou acima da quantidade, posso mandar o pedido para uma aprovação de alguém. Então, quantidade de item, amarramos no item. Não tá vai certo? liberar até alguém aprovar. Até alguém aprovar, tá? Ele pode liberar E até... aí ele não vai estourar o orçamento de compras fazendo desse jeito. E também não vai estourar o orçamento de compra se ele fizer desse jeito. Só que ainda temos um outro detalhe em relação a isso, né? Ele pode fazer com que a compra daquela categoria, tá? Ela ultrapasse o valor. Porque ele comprou acima das tolerâncias, por o que alguém autorizou, e me compromete o valor que eu tenho ali de capacidade de compra, tá certo? Então, a segunda verificação. Se o que ele comprou, valor, dentro da categoria, está dentro do limite. Por que dentro da categoria? Vou dar um exemplo aqui. Se nós tivermos uma água mineral de 500 ml, tá? Controlando na categoria de água mineral de 500 ml a verba dela, eu não vou deixar ele usar aquela verba para comprar água de 1,5 litro. Faz sentido? Faz, tudo. Tá. Dentro da categoria, se ele errar por algum motivo e alguém autorizou isso lá, ele comprou uma água de uma determinada marca, uma quantidade maior do que o necessário, eu não comprometo a verba das outras categorias. E ainda assim eu posso dar um jeito naquilo dali. Por exemplo, se eu tenho 4 marcas de água, eu comprei uma a mais, eu até consigo ficar sem uma. Sim. Faz sentido? Faz. Mas eu não posso ficar sem nenhuma daquelas águas, né? Então, isso a gente controla no nível da família, ou seja, 4º nível normalmente, tá? Esse é o critério das compras por valor. E temos a capacidade de pagamento. Essa é bem interessante também. Então, vamos lá. Eu só consigo pagar quando eu tenho dinheiro. Não consigo pagar, obviamente, se não tiver dinheiro, tá certo? Fato. No meu financeiro, eu já tenho as minhas despesas e minhas receitas provenientes das minhas vendas e despesas que eu obtive. Para trás, sim. Para trás. E o futuro? Como que a gente faz? Por que o futuro? Eu não vou ter que fazer uma compra hoje para pagar daqui 30 dias? Sim. Tá? Só que eu não consigo dizer só com o que eu tenho para trás se eu vou ter dinheiro daqui 30 dias. Consigo? Não. Tá. Então, o que nós fazemos? Nós não temos aquela meta de venda que eu iniciei falando? Sim. Temos ela diariamente. Tá? Então, todos os dias nós sabemos qual que é a tendência das vendas dos próximos dias. Fato. Isso você já falou que eu Certo? entendi. Beleza. Você consegue projetar o futuro e me dizer ali quanto vai cair de venda daqui a 30 dias. Então, por dia, inclusive. Isso. Só que eu não posso levar em consideração só a venda que eu vou ter naquele dia. Tenho que levar em consideração quando eu vou receber aquela venda. Tá? A venda de amanhã... Aí vocês projetam também o financeiro... Exatamente. Da venda futura... Da venda futura. Para eu saber se eu vou ter dinheiro para pagar o boleto futuro que eu ainda não fiz, que eu estou fechando o pedido agora. Isso. E aí isso realmente dá muito mais... Como nós fazemos isso? Por exemplo. Como é que vocês fazem? Se nós temos lá um histórico de venda e nós sabemos que cada loja tem uma participação... Vocês podem tentar fazer o que ele está falando em planilha, mas ele está explicando como é o raciocínio
para poder fazer a amarração das compras, hein? Presta Eu atenção. acho difícil, né? Mas vamos lá. Não, né? mas eu tô falando, sei lá, tem maluco para tudo. Né? Tá? Então, o que a gente considera nesse caso, tá? Se a gente sabe que, historicamente, cada uma das lojas ela tem um histórico de pagamento de cartão, né? De 30%, de 40%, débito, Sim, assim por sim. diante, nós, teoricamente, sobre a possível venda de amanhã e pela tendência, projetar a receita desse dinheiro. Beleza. Faz Tá sentido certo? para mim. Tá. E ainda nós sobramos o que depois? Os pagamentos que eu vou ter que fazer, que ainda eu não tive essa nota que entrou, né? Eu tenho um Sim, pedido de compra, mas não tem a previsão. E também projetamos isso. Então, além do que já está no financeiro, agora vamos projetar as receitas, como eu disse, e também as despesas. Despesas ou mercadorias que eu vou comprar, tá? Então, no caso das compras, o que a gente faz também? Pedido que eu coloquei para entregar daqui 5 dias ou daqui 2 dias, nós temos que considerá-lo no fluxo desse pagamento. Isso que já coloquei, além do que eu estou fazendo nesse momento, tá certo? Se isso, eu tenho no histórico de venda, de compra daquele produto, tá? Ou daquele fornecedor, onde ele só me entrega, historicamente, 80%, eu não posso considerar 100% para minha previsão de pagamento para ele Sim, também. porque você não vai receber tudo. Não vou receber tudo, já é histórico isso, ele não me entrega tudo. Isso é comum, né? Não é a regra, mas é Isso comum. na compra, né? É comum do cara não entregar 100% do pedido que você fez. Sim. E é comum também, algumas vezes, alguns fornecedores específicos não entregarem, atrasar o prazo de entrega. Sim. Nesse formato, o que nós fazemos então? Quando atrasa o prazo de entrega, todo dia nós avisamos para o cliente, né, para o usuário que tem pedidos atrasados. Ele vai entrar em contato, se assim ele fizer, que tem que fazer na verdade, Sim. com o fornecedor para prorrogar aquela entrega, tá certo? Então, consequentemente, a previsão também é prorrogada, tá? E aí, o que é o legal disso também? Que nós levamos em consideração qual que é o lead time que o fornecedor tem entre emitir a nota e entregar. Com base na previsão da entrega, nós voltamos até o prazo teórico de emissão da nota e projetamos o financeiro também daquela possível compra. E aí, na prática, na hora que eu for fazer a compra, ele vai considerar se aquele pedido ali, se ele vai ser aprovado ou não, porque você vai ter dinheiro para pagar ou não. Exatamente. Ele pode bloquear o pedido porque não tem dinheiro. Sim. Falar assim, ó, vai faltar dinheiro para pagar no dia tal, você tem que renegociar Isso. o prazo. Aí já abre uma tela para ele, tá? Com 3 dias, se eu não estou enganado, anterior à data de pagamento possível, para ele renegociar alguma coisa antes, caso não tenha possibilidade de prorrogar a entrega. Isso né? durante o lançamento do pedido. No final do pedido, ao salvar o pedido que a gente identificou essa Ele vai possibilidade. travar e falar assim, renegocia esse prazo que vai dar ruim. Você só tem saldo nesses dias. Só abre os dias que ele tem saldo. Tá? Alguns anteriores e a maior parte dos dias posteriores, né? Por que alguns anteriores? Porque nem sempre o fornecedor vai poder prorrogar a entrega. Então, eu vou ter que talvez negociar até uma antecipação de entrega com ele, consequentemente, meu prazo vai ser menor. Tenho também disponibilidade de pagamento? Tenho. Beleza, entrega naquele prazo.